Bom dia! Pode chegar que está começando mais uma Manhã Diversa para você. Hoje, segunda-feira, dia 13 de dezembro. Semana nova tá aí, um bom momento para parar, refletir, planejar e começar novas metas. Bom dia, Mari. E aí, Mari, animada para essa semana? Animadíssima, Roberta, já sentindo o cheirinho de fim de ano, né? Já entrando no clima, então assim, já tô assim... Super nessa vibe, assim, e além amando. disso, aniversário chegando, então tá Exatamente. tudo certo, né? Bom dia pro pessoal de casa. E olha só, minhas metas pro... Eu ainda tô preparando minhas metas pro ano novo que se aproxima. Mas no momento eu tô mais animada pra esse nosso Manhã Diversa super especial nessa segunda-feira, que tá muito legal. Isso aí, tem assuntos importantíssimos. Nós vamos falar sobre desigualdade social, concentração de renda e o empobrecimento da população brasileira durante a pandemia do coronavírus. Um economista vai debater esse tema com a gente aqui no estúdio. E como toda segunda, o programa tá super saudável. Terapia holística, alongamentos para iniciantes e obesidade infantil são os assuntos de saúde e nutrição que você vai acompanhar com a gente hoje. E no quadro Bora Rangar, o chefe Arthur Veloso vai dar início ao cardápio de Natal e Ano Novo, com aquelas receitas especiais para as festas de fim de ano. Então fica com a gente porque o Manhã Diversa está começando. O Brasil criou mais de 253 mil vagas com carteira assinada em outubro, o último mês com números atualizados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Essa é uma notícia boa, Roberta, mas mesmo com o aumento de empregos, o número de pobres cresceu no país. Vamos conferir? A pandemia deixou um legado de 4,6 milhões de novos pobres, de acordo com a pesquisa da FGV Social. Em agosto de 2019, a proporção de pobres, ou seja, pessoas com renda per capita de até R$ 261, era de 23 milhões de pessoas. Em 2020, com a adoção do auxílio emergencial, esse número caiu para cerca de 10 milhões de brasileiros e atingiu o melhor ponto da série histórica. No primeiro trimestre de 2021, sem o auxílio emergencial, mas com a volta do Bolsa Família, a pobreza chegou a 34 milhões de pessoas. Com a adoção do novo auxílio, mas com escala reduzida, a pobreza ainda atinge 13% da população, 4,6 milhões a mais do que antes da pandemia. O governo federal criou o Auxílio Brasil, que inclui 10 milhões de beneficiados do extinto Bolsa Família, mais 4,5 milhões que foram inscritos no programa, o que totaliza 14,5 milhões de beneficiados. Bem menos que o auxílio emergencial, que atendeu até 40 milhões de brasileiros este ano. O resultado é que 27 milhões estão sem qualquer renda do governo. E vamos continuar nesse assunto, porque está aqui com a gente hoje o economista André Zucchi. Bom dia, André, seja muito bem-vindo mais uma vez à Manhã Diversa. Obrigado, bom dia, prazer estar aqui. E André, a gente acabou de ver aí no VT, né, dados bem preocupantes, né? A pandemia, que ainda não acabou, já deixou um legado de mais de 4 milhões de novos pobres, apesar do auxílio emergencial no ano passado. Qual é o principal fator que levou a essa realidade? Olha, a gente precisa olhar um pouco mais alargadamente na história essa questão da desigualdade social no país e da necessidade de programas, políticas de transferência de renda. O que a pandemia proporcionou, infelizmente, apesar dos riscos da saúde, foi descortinar a nossa realidade, né? Uma realidade onde você exclui da economia uma boa parte da população. Então, a situação que já era grave, já vinha há muitos anos grave, com alguns momentos de melhora, alguns governos conseguiram resgatar parte dessas pessoas, mas ao longo da nossa história a gente convive com essa margem de pessoas fora, né, do mercado de trabalho, fora dos resultados de um desenvolvimento econômico, né? Então, o que já era ruim ficou pior com a pandemia.
E quando a gente toca, né, nesse tema de economia, de novos pobres, aparece aí, né, a linha da pobreza. Mas o que seria essa linha da pobreza e como que ela é calculada? Bom, ela tem vários modos de calcular. Mas o que é a linha de pobreza? É aquela renda pessoal ou familiar que não dá condições das pessoas adquirirem os bens necessários para a sobrevivência, né? Quer dizer, então estão na linha da pobreza. Elas não conseguem nem recursos para adquirir, por exemplo, alimentação, né? Então tem as doações e tal. Agora, o limite, né, falando em números, depende. O Banco Mundial é o índice mais usado no mundo inteiro, até porque a linha de pobreza não existe só no Brasil. Existe vários países que não cuidaram bem desse problema, procrastinaram, né, adiaram as soluções de problemas de desigualdade social. Existe pobreza também. Então, por exemplo, Portugal, 435 euros é a linha de pobreza, né? No Brasil, R$100. Então vai variando de país para país, mas é exatamente isso, é exatamente a linha que as pessoas não conseguem nem sobreviver, ou sobrevivem de uma maneira realmente como a gente vê pelas ruas aí, né? Historicamente, o Brasil sempre foi um país com a pobreza, né, concentrada também em crianças e jovens. Nas últimas décadas, esses números até melhoraram, né, com a implementação de programas sociais, como o Bolsa Escola e depois incorporando o Bolsa Família. Por que há uma dificuldade de mudança estrutural, né? O Brasil investe mais em idosos, sobretudo com o modelo atual de sistema previdenciário. E aí a gente pode falar um pouquinho, se me dá um tempo, eu vou citar aqui um livro muito importante, todo mundo deveria ler, de dois professores americanos, Por que as nações fracassam, né? E o Brasil se enquadra muito bem no lado das nações que fracassam, em contrapartida das que não fracassam, né? E basicamente é o seguinte, você tem instituições, né, políticas, instituições econômicas. E as instituições podem ser extrativistas ou inclusivas. Então o Brasil tem muitas instituições, as políticas e as econômicas, extrativistas, né, que para se desenvolver você deixa à parte, você marginaliza uma parte da população, você está extraindo, né, e ganhando recursos, mas está deixando a parte da população fora. Existem os países, as instituições inclusivas, que trazem essas pessoas para dentro do sistema e dão a elas as oportunidades que elas precisam para se desenvolver. Então, esse problema que você falou é exatamente isso, né? A gente não resolve os nossos problemas, a gente procrastina, a gente adia, e está sempre adiando a solução do problema. A gente não está incluindo essas pessoas no sistema, dando a elas oportunidades que outras pessoas do sistema têm. As instituições, é fácil ver isso, né? Só olhar para os dias de hoje, as notícias de hoje do Congresso, das instituições econômicas, como eles tratam as questões dos recursos públicos, como eles estão fazendo simplesmente uma extração, né? E não uma inclusão. Então isso piora o problema e acaba desaguando nessa situação que a gente está hoje. Infelizmente, a gente precisa ter mais ação, né? E trazer as pessoas. Eu fico imaginando, por exemplo, você imagina esse exército de pessoas que estão na pobreza, na extrema pobreza, se você resgata essas pessoas, você desenvolve o país muito rapidamente. É o que ocorreu, por exemplo, com países como a Dinamarca, a Noruega, Estados Unidos, aí a gente vai falando Alemanha, Portugal e tal. Quer dizer, tem desigualdade, tem concentração de renda também, mas ela é bem menor. Aqui ela está desse tamanho e lá está desse tamanho. E esse investimento, né, nessas pessoas vai fazer a roda girar, né? Exatamente, é muito simples. Tem gente ainda que no Brasil, os extrativistas, acham que não. Acham que precisa crescer o bolo para depois distribuir, ou seja, deixa uma parte marginalizada e a riqueza vai se concentrando cada vez mais. Concentração de renda é uma coisa mundial, a gente não pode esquecer isso. Mas em alguns países ela é muito maior e muito mais grave, que é o caso do Brasil. E aproveitando que você falou sobre recursos públicos, né? Algo interessante, então, aconteceu em agosto de 2020, que o Brasil passou pela melhor série histórica por causa do efeito aí do auxílio emergencial. Qual a importância, então, que foi do auxílio para esse período? Você acredita que isso seria alguma solução para tentar diminuir essa desigualdade? Sim, é importante isso, né? É importante que demonstrou a relevância do Estado no momento de crise. É necessário você fazer o auxílio emergencial, né? Diferente do Renda Brasil,
do Auxílio Brasil, que é uma coisa mais constante, é importante. O mundo inteiro fez isso. Os americanos fizeram isso, a economia mais capitalista do mundo também deu recurso para a sua população. Essa é uma das funções do Estado, a função inclusiva. Vamos salvar, vamos resgatar essas pessoas, afinal de contas, são pessoas como a gente. Então, isso é muito importante. A maneira como se faz isso é que se discute. Alguns países são muito mais eficientes do que outros países. Então, foi fundamental. E demonstrou que você consegue movimentar a economia distribuindo riqueza, distribuindo recursos, né, para essas pessoas e não somente concentrando. Então, fundamental o auxílio emergencial, né? Naquele momento resgatou bastantes pessoas, não foram todos, né? Houve desorganização, etc., mas é muito importante. E não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? E também, né, apesar da pandemia, a concentração de renda no Brasil caiu em 2020, para o menor patamar dos últimos 6 anos, né? Esses dados são medidos pelo Gini, né, que mede a desigualdade social. A que se deve isso? Olha, isso é importante. Tem dois índices, duas referências, dois índices mundiais que são acompanhados país por país, fazem-se rankings, né? Um é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e o outro é o índice Gini, né, de um estatístico italiano no início do século XX, que criou esse índice, né, que mede quão concentrada é a riqueza. Na mão de quem está a riqueza, a maior parte da riqueza, né? E aí no Brasil, infelizmente, há uma relação muito interessante. Quanto maior o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, menor o Gini. Ou seja, países que desenvolvem-se em termos humanos, né, educação, etc., têm menor concentração de renda. A hora que você dá um desenvolvimento maior à população, você consegue reduzir a desigualdade. Você não elimina, você reduz, né? E o Brasil não. O Brasil tem um índice de desenvolvimento médio e um Gini muito alto ainda. Esse fenômeno que ocorreu em 2 anos não é um fenômeno, se você colocar um corte maior, foi um acontecimento muito simples. A pandemia injetou muitos recursos. Você pode reparar que o Gini da região norte e nordeste se destacou muito, porque é uma região muito pobre, e aí o auxílio emergencial injetou renda. E aí aumentou a renda daquela população, que a população consumiu, né? Foi comprando as coisas, né? E a economia foi girando um pouco, né? Se você colocar o Sudeste, cresceu menos, que a população já tem mais recursos, né? Isso é um fator, foi a injeção, é um fator. Outro fator é que muitas pessoas também saíram do mercado de trabalho, então diminuiu o número de ocupados, então o Gini ocorreu uma melhora. Isso é pontual, isso provavelmente não vai se repetir. A tendência é que aumente o Gini, ele aproxime de 1, que é, quanto mais próximo de 1, né, maior é a desigualdade. André, você fica aqui com a gente, que no próximo bloco a gente vai continuar esse bate-papo. E claro, né, agora são 10 horas e 14 minutos, mas você aí não sai, porque a gente já vai voltar para continuar essa conversa e ainda tem muito mais coisa boa no Manhã Diversa.